tem um tomada quadra aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui num formatinho que é do primeiro vídeo que a gente começou esse canal. Começamos dessa forma, fazendo, né, umas perguntas de casal. Então, a proposta desse vídeo aqui é essa: falar sobre o nosso relacionamento, porque temos 13 anos de casamento. E 15 de relacionamento. 15 anos que a gente se conhece, que o Senhor fez essa aliança linda. Então temos uma bagagem para poder falar alguma coisinha, né? Alguma experiência nós temos. Então, se isso puder ajudar o seu relacionamento, que o Senhor use, né? Essas coisas que nós vamos dizer rapidamente, use para abençoar a sua vida. Aquele casal que está no comecinho, então ouve aí o que a gente tem para dizer. Bem, e a primeira pergunta é a seguinte: qual o segredo para ficarem juntos por 13 anos? Bem, o primeiro segredo é ouvir. Porque a gente sempre, quando tem uma discussão entre os cônjuges, a pessoa quer sempre ter razão, quer sempre mostrar o seu lado. Mas para ouvir o lado do outro. Às vezes aquilo que você acha que tem razão, você não tem. Às vezes ninguém tem razão e está todo mundo errado. Então, para ouvir. Outra coisa, ser transparente. Por quê? É muito mais fácil você cortar um mal pela raiz quando aquele mal é pequeno. Então, você seja transparente em relação a todos os seus sentimentos, em relação ao seu cônjuge. E outra coisa, cuidar do relacionamento. Se você deixa o teu relacionamento no automático, ele apaga. Você pode ter um relacionamento que ele está bem nutrido. Se você parar de nutrir ele, é igual uma planta. Para de botar água nela, ela vai murchar, vai secar. Outra coisa, humor. Não adianta você querer ter um relacionamento bom se os dois ficarem com aquela cara fechada o tempo todo um pro outro. Tem que rir um do outro, né? A ideia é que o relacionamento ele se baseia em amor e humor. Se não tiver o humor, o negócio fica complicado. Mesmo porque você está casando com uma pessoa que vai ser sua melhor amiga pelo resto da tua vida. Então, nada melhor do que cair na gargalhada juntos. E principalmente Jesus como centro da relação. Concordo, Jesus é o centro, né? E Ele tem nos abençoado, está dando certo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então Ele é a terceira dobra do nosso relacionamento. Não abrimos mão disso, não conseguimos sozinhos. O Senhor é aquele que traz vinho novo, alegria para o nosso relacionamento. E também um olhar para o outro e lembrar das qualidades. Por que você escolheu aquela pessoa, né? Lembrar das qualidades, falar, elogiar o que você acha bom nela. É importante você falar mesmo, entendeu? Não só pensar, achar, e o outro não vai estar sabendo que você está achando alguma coisa interessante. Então aí começa a pessoa a ficar, como eu posso dizer? É bom que você fale para reforçar. É regar a planta. Sim, isso. E orar também junto pelo relacionamento, né? Porque a gente sabe que quando o relacionamento está dando certo, muita gente, infelizmente, quer fazer com que ele termine, né? Muita gente torcendo contra. São mais os que torcem contra alguém que está bem relacionado do que aqueles que querem bem. Mas tem muita gente que nos ajudou nessa caminhada, né? Com certeza. Nos aconselhamos com pessoas que tinham bagagem. Então foi muito importante pra gente, né? Ouvir conselhos, porque já teve gente que já passou pelo mesmo caminho que nós passamos. Então eles são autoridades que podem nos dizer, podem nos ensinar. E nós aprendemos muito, né, com essas pessoas, aconselhando. E é aquilo, se apaixonar todo dia. Todo dia você se apaixona, né? Olha as qualidades, diga que ama, faça alguma coisa que seu cônjuge vai se sentir feliz. Descubra a
a linguagem de amor do seu cônjuge, né? E tem gente que gosta, se sente amado recebendo presente, tem gente que se sente amado com a presença ali, tem gente que se sente amado se você fizer alguma coisa para a pessoa, tempo de qualidade. Então descubra, né? Invista no seu relacionamento, porque eu costumo dizer, é terra fértil, né? E Jesus vai abençoar muito mais. Bem, segunda pergunta. O que você aprendeu com seu parceiro depois de casado? Vai você primeiro. Bom, aprendi a ver valor em mim, porque o Ed sempre foi uma pessoa que me botou sempre para cima. Ele conseguia enxergar as minhas qualidades, né? E eu passei, assim, na minha infância, adolescência, juventude, uma parte da juventude, não sabendo me valorizar, não sabendo o valor real que eu tinha, né? Então, quando você é assim, você fica à mercê do que as pessoas pensam, que as pessoas, né? Você até pensa igual as pessoas. Alguém fala, aí você não tem valor e tal, aí você acaba aceitando aquilo que as pessoas acham, mas não. O Ed viu em mim valor, né? E olhou com os olhos tão bons. Então, foi isso que me impactou, que eu aprendi a olhar o meu valor, me dar valor, porque ele me olha assim. Bem, da minha parte é o seguinte, eu aprendi a ousar, a não ter medo de sonhar, e se tiver medo, e mesmo assim, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente controlada, extremamente rígida em questão de não assumir riscos desnecessários. Só que quando me casei com ela, eu enxerguei um mundo de possibilidades que eu não estava enxergando, que muitas vezes a gente tem duas opções: ou a gente se arrepende de ter feito e dado errado, que é uma possibilidade que talvez seja 50%, ou a gente se arrepende de não ter feito, o que significa que deu errado em 100%. Então, aprendi a ousar. Terceira pergunta: o que você gosta nele ou nela? Bem, o que eu gosto na Midian, primeiramente, o humor. Eu rio muito com ela. E, em segundo lugar, mas não menos importante, o companheirismo. Ela é a minha companheira de jornada, e até que a morte nos separe ou que o arrebatamento nos una, a gente vai permanecer assim, sendo companheiros um do outro. E o que eu mais gosto nele é o temperamento dele. Ele é um melancólico. Quem estuda aí temperamento vai saber que o melancólico é uma pessoa tratada pelo Espírito Santo, né? Porque não tratado é cabecinha dura, mas tratado é uma pessoa maravilhosa, doce, fiel, comprometida, pessoa profunda. E ela mostra muito Deus no temperamento. Então, eu me encanto. O meu temperamento que eu mais gosto é o melancólico. Então, eu agradeço a Deus por Ele ter me dado um melancólico, né, para conviver, porque é maravilhoso, é maravilhoso. É um pedacinho do céu, sem exagero. Eita, o negócio ficou alto para mim agora. Bem, quarta pergunta: qual foi o momento que marcou cada um? Que me marcou, tem várias coisas, né? Mas uma bênção que o Senhor nos deu foi quando a sensação de sair para tirar o visto para os Estados Unidos. Eu não imaginava que seria daquela forma que foi, né? E foi de primeira, assim, eles foram muito receptivos conosco e nos concederam assim, sem embarrear nada, não ficamos nervosos. E no primeiro vídeo desse canal, eu falei, a gente perguntou qual é o sonho um do outro, né? O Ed falou que era ir para Israel e o Senhor nos concedeu, e eu falei que era ir para os Estados Unidos, que o Senhor também nos deu de presente. Então,
eu saí ali para ir para lá pro centro do Rio para tirar o visto, e eu imaginava que eles iam embarrear, sabe? Mas Deus abriu as portas pra gente assim, então eu fiquei, Senhor, como tu és maravilhoso, né? Aí o Senhor abriu e nos deu de presente a saída também para os Estados Unidos. É como a Bíblia fala, ele ergue do monturo necessitado. Então, essa é a sensação. Bem, no meu caso, um momento que me marcou bastante, vamos lá, a lista é bastante longa, tem muita coisa aqui. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas, bem, a primeira coisa que me marcou muito foi a lua de mel, que foi a nossa primeira viagem juntos. E, assim, foi um momento que eu pude me sentir o homem mais feliz do mundo, assim, porque... O problema dos outros que acham que são mais felizes que eu, mas esse aí não me importa. Naquele momento ali eu tava me sentindo o homem mais feliz do mundo. E aí, outra coisa que me marcou muito foi o momento em que eu orei pela primeira vez no Muro das Lamentações em Israel. Porque, como cristão, a Bíblia para mim é a minha regra de fé e prática e o livro que eu mais amo nesta vida. E ter tido a oportunidade de chegar em Israel e poder pisar onde o meu Jesus pisou e enxergar as coisas que acontecem na Bíblia, não como letras em um papel, mas como algo vivo, não tem coisa igual. Óbvio que eu já cria e isso não mudou nem um pouco a minha fé, continuo crendo do mesmo jeito que eu cria. Mas você enxergar as coisas que Deus não deixou todo mundo nessa vida experimentar, mas fez com que nós, esses pedacinhos de pó, vindo lá da periferia do Brasil, tivesse a oportunidade de experimentar, olha, não tem nada que possa pagar essa bênção que o Senhor tem feito por nós. Última pergunta. Qual o conselho que você daria para os jovens casais? Posso falar um pouquinho? Pode, claro. Aí depois você encerra. Com certeza. Então, o conselho também que eu daria, antes eu não tinha ainda pensado nisso, mas me veio agora, é o seguinte: a parte feminina, o Senhor nos colocou como adjuntora, né, para viver ao lado. Então nós temos nas mãos o poder de colocar o homem para cima, mostrar que ele tem valor também, né? A mulher que faz o homem, faz ele ser bem sucedido, se sentir um cara que consegue as coisas. Então Deus colocou nas nossas mãos edificar o lar. Então, que nós mulheres venhamos despertar, dar valor à pessoa que nós escolhemos, que o Senhor escolheu para nós, né, e colocou no nosso caminho. Dá valor, olha a qualidade, mais uma vez eu falo, olha a qualidade do seu cônjuge, invista no seu relacionamento, porque Deus ama a família. Primeiro, a gente vê na Bíblia, né, o primeiro milagre que Deus fez foi relacionado à família. Aquele casamento ali começou e já ia fracassar, já ia ser mal falado aquele casamento, porque faltou vinho. E muitas das vezes no nosso relacionamento, às vezes falta vinho, né? Vinho simbolizando aí a alegria, mas Jesus Cristo veio para multiplicar o azeite, transformar água em vinho. Então coloca diante de Jesus aquilo que você tem, a necessidade. Ele vai transformar em alegria, ele vai dar galardão. E que Deus abençoe o relacionamento de vocês. Amém? Bem, e do meu lado eu posso falar o seguinte: primeiro, não tenham medo de se expor um para o outro. Vamos lá, não tenham reservas. Por quê? Um casamento é comunhão de corpo e de alma. De nada adianta se o casamento for só comunhão de corpo.
Você tem que ter comunhão de alma. Significa o quê? Ninguém pode ter porões na alma onde o outro não possa ir. Todo sentimento que você tiver, converse com seu cônjuge. Pode ser o sentimento mais escondido que tiver dentro de você. Converse com seu cônjuge. Por quê? Porque o seu cônjuge, ele precisa ter a confiança em você. A confiança se constrói quando você não tem nenhuma reserva. Outra coisa, respeitar um ao outro. Pode parecer que é chover no molhado, mas o casamento começa a ir embora, começa a acabar quando o respeito começa a sumir. Primeiro, você homem, nós somos naturalmente egoístas. Então, lembre-se que Jesus botou o encargo mais pesado em cima do homem, que é a mulher ama o seu marido. Agora, o marido entregue a sua vida pela sua mulher. Ou seja, você é a última instância e se deu ruim, você tem que assumir a responsabilidade. É papel de homem. Isso é papel de homem. Então, respeitem um ao outro. A esposa saiba respeitar o papel do marido. O marido saiba respeitar a sua esposa. No momento que começa xingamento, começa a levantar a voz um para o outro, já perdeu o respeito. E isso aí, se não for tratado, leva a uma separação. Por quê? Quem começa verbalizando agressões, daqui a pouco acaba cometendo agressão física. Isso aí é inaceitável. Até agressão verbal é inaceitável em qualquer relacionamento. Outra coisa, amar não é querer ser feliz. Isso se chama egoísmo. Amar é querer fazer o outro feliz. Casamento é parceria. Você entregue seu casamento ao Senhor e não vai ter como o casamento dar errado. Casamento é uma parceria que você faz com o seu cônjuge. Você fazendo de tudo para que ele seja feliz ou ela seja feliz e ela fazendo de tudo para que você seja feliz. Se você tentar ser feliz, eu posso te garantir, é fracasso com certeza. Ah, mas eu tenho que cuidar, é do meu. Lamento, casou, não tem esse negócio de meu não. Outra coisa, casou, não existe privacidade. Não, quer ter privacidade? Não casa. É verdade. Redes sociais. Exato. Tudo, nada pode ser em secreto. E-mail, rede social. Tudo compartilhado. Exato. Conta no banco, a senha tem que ser dos dois conhecerem a senha um do outro. Outra coisa, infidelidade financeira. Todo mundo tem que conversar primeiro antes de fazer as coisas, porque se não conversar primeiro, isso aí se chama infidelidade financeira. Mulher tem mais tendência a fazer isso, né? Gastar aqui e ali. Também é bom ter perdão, né, no relacionamento. Uhum. É bom saber perdoar. Todo mundo quer ter razão, né? Mas às vezes a gente abre mão, deixa passar um pouquinho aquele sentimento que tá sentindo, e quando abaixar a poeira você vai lá, reconhece. E é bom a gente tentar evitar não pecar na hora que a gente esteja lá no auge do sentimento, né? Não pecar e se arrepender, não querer sempre ter razão. Isso é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Eu, principalmente. Perdão, apesar do nome parecer, não é uma perda grande não. Na verdade, perdão é você soltar aquilo que faz mal para vocês, para você cuidar daquilo que faz bem para vocês. De minha parte, creio que já falei tudo, né, amor? Então é isso, gente. Foi um papo rapidinho. É bom o casal tirar um tempinho para falar o que você gosta, pergunta pro outro o que você gosta, o que eu posso melhorar, o que eu
posso, né? Porque lembre-se bem, os dois não são oponentes. Vocês jogam no mesmo time, a gente joga no mesmo time. Então, se um perder, o outro perde também. Se um ganhar, a família ganha também. Então, se unam, né? Como diz a Sempre Dilma. sinergia. Como diz a Dilma, se quem ganhar e quem perder, não vai ter quem vai ganhar, ou perder, vai todo mundo perder. Então, sempre Brincadeira da parte. as energias, né, para resolver o problema. Vocês não são um problema do outro. Vocês têm que sentar e ver qual o problema, atacar aquele problema, não atacar um ao outro. Os dois reunindo forças para resolver o problema, chamando quem? Não sei se vai estar em nome de Jesus. Fazendo isso, não tem como dar errado. Coloca aí nos comentários o que você achou do nosso vídeo. Se você acha que isso vai edificar a vida de alguém, compartilhe com alguém para quem vai ser bênção. Se você quer passar esse vídeo para o seu cônjuge também, para vocês assistirem juntos, compartilha com seu cônjuge. Se você está namorando, está noivo, vai casar, compartilha também com seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva. E isso vai ser bênção na vida deles. É isso aí, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Um abraço a todos.